Você já chegou a um momento da vida em que sabia que precisava tomar uma decisão, mas continuou empurrando com a barriga? Você sabia que aquela conversa precisava acontecer, que aquele emprego já não fazia sentido, que aquele relacionamento precisava ser encarado, ser reconfigurado, novos acordos precisavam ser feitos, ou simplesmente terminado, que determinado comportamento precisava terminar, que você precisava começar alguma coisa, mas em vez de decidir, você criou uma espécie de zona intermediária. Não vai, mas também não fica. Não sai do Egito, mas também não vai para o deserto. Vai um pé lá e um pé cá. E aí fica nesse vai e não vai e fica assim, ó, naquela temperatura morna, né? Vai, mas também não fica. Não encerra, mas também não continua dizendo a verdade. E o pior, a verdade para si. Não é nem. A pior mentira não é a que a gente conta para os outros, é a que a gente conta para a gente mesmo. Todo dia, para poder a gente continuar naquela situação, para que a gente possa continuar alimentando essa situação. E talvez você tenha chamado isso de prudência, que eu chamei por muito tempo de prudência. Não, não é isso que eu estou querendo, não é, eu preciso esperar o momento certo, eu preciso esperar uma confirmação, porque eu queria, mas Deus já sabia, no fundo eu já sabia que aquilo estava errado. Ao invés de você ficar esperando uma confirmação, de querer ter certeza, mas e se em alguns momentos da nossa vida aquilo que chamamos de prudência for apenas medo, usando uma roupa bonita, sabe? Porque a prudência, a procrastinação, ela tem máscaras. O medo, ele tem máscaras de prudência, precisa estar perfeito. E hoje eu quero conversar com você sobre uma força que pode mudar completamente a maneira de como você atravessa as fases difíceis. O poder da agência. A resiliência é fundamental, mas o poder, hoje eu chamo esse sentimento de agência de um superpoder. E eu quero simplificar isso aqui para você em 4 movimentos, para se tornar o mais prático e o mais fácil de você compreender. Então, reconhecer que é preciso decidir. Então, você precisa reconhecer que você precisa mudar essa situação. Então, esse é o primeiro passo. Olhar para a realidade e prever consequências. Aceitar que nem todo o resultado estará sob o seu controle e, finalmente, agir e ajustar a rota. Porque a mulher que sustenta não é a que sabe exatamente tudo onde vai terminar, o começo, o meio, o fim. É aquela que consegue dar o próximo passo mesmo sem ter todas as respostas. Primeiro porque a gente confia num Deus vivo, que a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem, certo? Beleza. Segundo, tomar a decisão e vou entender que tem coisas que estão ao meu controle e tem coisas que não estão ao meu controle. Isso me fez sair de uma ansiedade severa, que eu ficava assim, acamada e tendo crises uma atrás da outra. Então, se você tem ansiedade, isso vai te ajudar imensamente. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda à primeira temporada da Mulher que Sustenta, reconstruindo a sua identidade. Assim como eu reconstruí a minha, o Senhor me ajudou e eu só estou aqui pela sua grande misericórdia. Eu quero poder te ajudar também a reconstruir. E nos capítulos anteriores, nós falamos sobre a sensação de ter se perdido no meio das responsabilidades e do perigo de acreditar que somos apenas os papéis que desempenhamos, de mãe, de esposa, de profissional, de empreendedora, de filha, enfim, de várias camadas que somos. Então agora chegamos a um ponto muito importante dessa reconstrução, porque perceber quem você é apenas o começo. Em algum momento, você precisa decidir o que vai fazer com aquilo que percebeu. Porque não adianta só perceber que eu preciso fazer alguma coisa diferente. É aqui que entra a execução. E é aqui que entra a responsabilidade. E é aqui que entra o poder da agência. Na psicologia, a ideia de agência está relacionada à capacidade de perceber que você pode participar ativamente da própria história, da sua trajetória, fazer escolhas, estabelecer intenções, ser mais intencional e estratégica em cada decisão e para cada direção da sua vida, para cada área da sua vida. Avaliar possibilidades, agir e ajustar no caminho. Você começa com o mínimo viável possível e vai ajustando a rota.
não significa controlar tudo. Muito pelo contrário. Fica aqui reconhecer aquilo que está sobre a sua responsabilidade e parar de entregar para as circunstâncias o poder de decidir por você. Porque tá certo, é você e suas circunstâncias. Você e suas circunstâncias para tomar a decisão. Mas não são as suas circunstâncias que definem o que você vai fazer ou não. Você é que controla isso. E talvez essa seja uma das primeiras chineladas de hoje. Então segura aí. Você não precisa controlar tudo para assumir as responsabilidades por alguma coisa. Você não controla o que as pessoas vão pensar. Não controla todas as oportunidades que vão aparecer. Não controla o comportamento do outro. Não controla o resultado de cada tentativa. E se você instalar um drive que cada tentativa é um teste, vai facilitar muito a sua vida. Por quê? A vida é teste, é testando e errando, acertando, e assim a gente vai vivendo. Porque escolher, a vida é feita de escolhas. E se você não escolhe, você também está escolhendo. Você está decidindo abrir mão desse seu poder. Mas você pode decidir se vai continuar adiando uma conversa, pode decidir se vai estudar aquilo que ainda não sabe, porque Deus dá conforme a sua capacidade. Está na parábola dos talentos. Deus dá conforme a sua capacidade. Então, se eu não sei, se eu não tenho uma habilidade que eu preciso para desenvolver aquele trabalho que eu desejo, então eu preciso me capacitar. Então, vamos lá. Você pode decidir se vai estudar aquilo que ainda não sabe e parar de ficar colocando culpa. Ai, mas eu ainda não sei. Ai, mas eu não sou boa. Você não é boa porque você ainda não fez repetidas vezes. Às vezes você fala, eu tenho uma amiga que fala, Renata, você fala tão bem. Eu falei, amiga, eu falo bem, é uma habilidade minha, mas eu tô sempre tentando desenvolver com oratório, com curso de comunicação. Então, apesar de ser uma habilidade, eu tô sendo mais estratégica porque é uma área que eu quero desenvolver. Então, eu tenho que ter isso, essa clareza. E aí eu posso decidir se eu vou começar antes de me sentir pronta, porque na verdade você nunca vai se sentir pronta. Sempre vai ter o frio na barriga. Você sempre vai sentir medo. É normal. A diferença e essa distinção é libertadora. Porque muitas vezes ficamos paralisadas esperando controlar o cenário inteiro antes de tomar uma decisão. Só que a vida não entrega esse tipo de garantia. Eu vou me chamando aqui, pode ser ideal. A vida não entrega esse tipo de garantia. Augusto Cury ele fala uma frase e ela é muito verdadeira, né? A vida é um contrato de risco. Você assume esse risco e vai. A realidade não é um morango perfeito, organizado, com a música de fundo e as férias em Maldivas no final. Eu sempre falo isso com meu marido. A vida tem perdas, imprevistos, atrasos, erros, portas fechadas e dias que você vai precisar continuar mesmo sem vontade. E isso é maturidade. É maturidade não eliminar a incerteza, é aprender a caminhar dentro dela. E achar que e ter a maturidade de entender que para cada decisão eu vou ter um ônus e vou ter um bônus. Então, independente da decisão que eu tome, eu vou ter esses ônus e bônus. Pode ser que mais ônus e mais bônus, depende. Mas independente, eu ter consciência disso é fundamental. A vida tem perdas, tem imprevistos, tem atrasos, tem erros, tem portas fechadas, tem dias em que você vai precisar continuar mesmo sem vontade. E maturidade não é eliminar a incerteza, é aprender a caminhar dentro dela. Porque nem todas as decisões, quer dizer, nenhuma decisão vai vir só bônus ou só ônus. Maturidade é saber que toda decisão vai ter ônus e vai ter bônus. Eu quero levar você para uma história bíblica que, para mim, representa muito bem essa capacidade de agir diante da realidade. A história de Neemias. Quando Neemias recebe a notícia de que Jerusalém estava sendo destruída e seus muros permaneceram em ruínas, ele não fugiu, ele não fingiu que não viu, ele não fingiu que não estava sabendo, para ele não tomar uma decisão, para ele
sendo que ele podia, dentro da possibilidade dele, ele poderia fazer alguma coisa. Ele não criou uma narrativa confortável para conseguir dormir em paz e falou assim: ah, não tem nada a ver com isso mesmo. Eu vou deixar para lá, para poder ficar em paz. Ele ouviu a realidade, chorou, jejuou, orou e depois tomou uma decisão. Existe algo muito poderoso nessa sequência. Ele não começou construindo o muro imediatamente, apesar de saber do que estava acontecendo. Primeiro, ele reconheceu o problema. Depois, buscou uma direção. Por quê? Ele estava lá diante do rei. Então, ele podia pedir uma ajuda ali ao rei, porque o rei percebeu que ele estava triste. Então, ele sabia que quem poderia ajudá-lo. Ele, com uma carta do rei, ele teria portas abertas. Depois, ele avaliou o que precisava ser feito. Depois, pediu recursos. Depois, foi até Jerusalém. E então começou a reconstrução. Isso é agência. Não é a impulsividade. Não é sair fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. É transformar consciência em movimento. Quer dizer, eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso tomar essa decisão de agir e entrar em movimento. E talvez você esteja exatamente nessa fase. Você já sabe o que está quebrado, já sabe o que precisa mudar, sabe que não consegue mais viver em cima do muro, mas ainda não decidiu. Quando E aqui chegamos ao primeiro movimento. Reconhecer. Você precisa tomar uma decisão. Parece simples, mas não é. Eu sei que não é. Enquanto você não decide, pode continuar criando justificativa para sustentar uma situação que já não consegue mais sustentar você. Depois eu vejo, agora não é o momento, talvez melhore, talvez eu esteja exagerando. Ah, ele vai mudar. Nós mulheres temos essa mania de achar que vamos mudar o outro. Não mudamos ninguém, para mais um pouco. Às vezes, esperar é sabedoria, mas às vezes esperar é apenas uma forma sofisticada de evitar o desconforto de decidir. E as primeiras e os próximos passos dessa decisão vai ser desconfortável, porque geralmente traz muitas mudanças. E eu não estou falando aqui para você tomar decisões impulsivas ou colocar tudo a perder por causa de uma emoção passageira, mas você entender o que precisa ser mudado. Eu estou falando de você encarar honestamente aquilo que você já sabe que precisa ser mudado. Existe uma frase que resume isso. Há momentos em que ficar em cima do muro também é uma decisão. Você pode não ter escolhido mudar de emprego, mas escolheu permanecer. Pode não ter escolhido iniciar aquele projeto, mas escolheu continuar adiando. Pode não ter escolhido conversar com seu marido, com aquela amiga que está exagerando, entendeu? Preferiu continuar adiando, mas escolheu continuar convivendo com o silêncio, ao invés de você decidir fazer o que precisa ser feito. Não decidir não significa ficar neutra. Muitas vezes significa permitir que o tempo decida por você. E o tempo não vai decidir por você. Você não vai colocar isso nas mãos de Deus, porque Ele já nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos tomar as nossas decisões. Foi justamente por isso, nesse ponto, que eu precisei olhar para a minha própria história. Eu passei muito tempo acumulando conhecimento, estudando, pensando, planejando, criando possibilidades. O conhecimento é maravilhoso, mas existe essa diferença entre o que precisa ser feito e se tornar a pessoa que faz, que executa. Em algum momento eu precisei parar de negociar comigo mesma. Eu precisava decidir e voltaria a aparecer, porque eu vinha adiando isso. Que voltaria a criar conteúdo, que colocaria as minhas ideias em movimento, que eu não precisava esperar uma versão perfeita de mim, um ambiente perfeito, em condições perfeitas para começar, mas eu precisava voltar, eu precisava continuar. Isso não significa que todos os meus medos desapareceram da noite para o dia. Eles não desapareceram. O que mudou foi o que eu parei de dar aos meus medos, o cargo de diretor da minha vida, como se eles pudessem decidir o que eu posso fazer ou não posso fazer. Isso fez muita diferença. E talvez você precise fazer a mesma coisa. Não espere
que o medo peça demissão, que ele vá embora para que você tenha certeza plena que você vai conseguir fazer o que você quer. Talvez você precise simplesmente parar de promovê-lo. O segundo movimento é ter a capacidade de prever possíveis resultados. E esses possíveis resultados, aqui existe uma diferença enorme entre o realismo, a realidade, está instalado na sua realidade para prever o realismo, e o pessimismo. Prever consequências que não significa imaginar que tudo vai dar errado, mas também não imaginar que tudo vai dar certo, da noite para o dia. Significa olhar para a realidade sem fantasia, sem fantasiar. Quais são as possibilidades boas? Quais são as ruins? O que pode acontecer se eu fizer? O que pode acontecer se eu não fizer? O que depende de mim? O que eu ainda não sei, que eu preciso aprender, que eu preciso me capacitar? Quais habilidades eu tenho? Entende? Que eu preciso do autoconhecimento para entender, para me conhecer, para saber o que está ao meu alcance e o que não está. Quais habilidades eu preciso desenvolver para ganhar o papel que eu quero? Que recursos eu tenho disponíveis? Eu tenho internet, eu tenho telefone? Quem pode me ajudar? Quais riscos são aceitáveis? E essa é uma conversa adulta com a realidade. É estar instalada na sua realidade. Sem fantasiar, sem firula. E aqui entra uma coisa que pode incomodar. O seu cérebro não é um profeta. Quando você está com medo, ele pode produzir uma quantidade enorme de cenários negativos e catastróficos. E pensar em todos eles não significa que eles vão acontecer. A preocupação pode parecer um planejamento, mas muitas vezes é apenas a repetição mental do mesmo medo. Planejamento termina em uma ação possível. Esse monte de pensamento, ruminação na sua cabeça, termina em exaustão. Exaustão mental e, às vezes, muitas vezes, física. E é aqui que o perfeccionismo entra disfarçado de virtude. Ele é uma máscara. Ele diz, eu só estou tentando ser cuidadosa. Eu quero fazer direito. Eu quero fazer o mais certo possível. Eu preciso estar mais preparada. Ainda falta alguma coisa. É claro que existe prudência verdadeira, existe preparação necessária, existe responsabilidade. Antes de eu vir fazer o vídeo para você, eu tenho que estudar. São livros que eu leio. No conhecimento técnico, né, do comportamento humano, existe também a minha história, o que eu passei, que eu trago. Eu fui palestrar. Antes de você palestrar, eu fui preparar o slide, eu fui estudar o assunto, o tema que eu estava sendo convidada para palestrar. Então, há uma preparação, há uma responsabilidade a qual me cabe. Mas existe também o perfeccionismo que usa a busca pela excelência para esconder o medo de ser julgada, de errar ou de descobrir que talvez você não seja tão boa quanto gostaria. Porque uma coisa é você ver o outro fazendo e falar, eu faria melhor. Entenda que quem está fazendo não vai te criticar. Na verdade, ela vai te impulsionar. Ela vai te incentivar. Porque quem não está fazendo acha que faz melhor do que quem está fazendo. Isso é certo. Eu quero trazer a parte da psicologia que relaciona o perfeccionismo a padrões excessivamente altos e a preocupação intensa com erros e avaliação. A pessoa é tão autocrítica, ela se autoavalia tanto que ela acha que ela só quando ela estiver nesse patamar aqui é que ela vai conseguir fazer. E aí ela nunca faz, porque ela não vai atingir esse padrão sem executar. Então a chinelada aqui é uma pessoa que executa de maneira imperfeita pode avançar muito mais do que alguém que passa anos se preparando uma versão perfeita que nunca sai do lugar. Você só vai saber o que vai conseguir saber o que precisa ser mudado quando você entrar em ação. Você não precisa ser desorganizada, não precisa fazer de qualquer jeito, mas precisa entender que excelência e perfeccionismo paralisante não são a mesma coisa. A excelência permite corrigir. O perfeccionismo exige uma garantia, exige que você saiba que você vai fazer, eu vou fazer esse vídeo e eu sei o quanto ele vai performar. Só que eu não tenho controle do algoritmo. Eu tenho a capacidade de fazer o vídeo. Entende a diferença? E olha como Caleb aqui
aparece nessa história. Quando os espias foram observar a Terra Prometida, eles viram a mesma realidade, né? Todos enxergaram os gigantes, todos enxergaram as cidades fortificadas, todos tiveram acesso às mesmas informações, mas não produziram a mesma interpretação, porque cada um tem uma visão de mundo, cada um tem a sua perspectiva. E Caleb não negou os obstáculos. Ele não disse, não existe gigante. Ele não inventou uma realidade cor-de-rosa para florir aquela realidade ali e falar assim, não, vai ser fácil a gente passar pelos gigantes e chegar na Terra Prometida, porque Deus nos prometeu. Não. Ele viu os gigantes e ainda assim acreditou que era possível avançar. Primeiro porque ele tinha uma promessa. Essa é uma diferença fundamental. Coragem não é negar o tamanho do problema. É não permitir que o tamanho do problema determine sozinho o tamanho da minha resposta. Faz sentido para você isso? E talvez você precise parar de perguntar apenas, e se der errado? E começar a perguntar também, e se der certo? E o que eu precisarei me tornar para sustentar esse resultado que eu quero? O terceiro movimento é a aceitação. E essa talvez seja a parte mais difícil. Aceitar que nem todo resultado está sob o seu controle. Você pode se preparar e ainda assim falhar. Pode conversar com respeito e a outra pessoa não compreender, não entender da forma que você falou. Pode fazer um excelente trabalho e alguém não gostar. Pode começar um projeto e descobrir que precisa mudar de direção, recalcular a rota. Pode tomar uma decisão certa e mesmo assim atravessar uma fase difícil. Aceitação não significa gostar de tudo que acontece depois da decisão que você toma. Significa parar de desperdiçar energia tentando negociar com uma realidade que já aconteceu. Viktor Frankl, ao falar sobre a liberdade humana em circunstâncias extremas, ele sobreviveu a um campo de concentração. E ele conviveu ali com pessoas que estavam naquelas circunstâncias extremas. E ele mostrou algo muito profundo, que existem aspectos da vida que não escolhemos, mas ainda assim podemos escolher nossa resposta diante deles. Então, mesmo que venha a fase difícil, como eu vou responder? Como eu vou adiante dela? Eu vou preparada ou eu vou com medo? E talvez você esteja esperando uma garantia que a vida nunca te prometeu. Deus nunca te prometeu que seria fácil. Vou começar quando soubesse que vai dar certo. Mas quem prometeu isso para você? Você já parou para pensar? Porque se essa for a condição, você pode passar a vida inteira parada. Não existe decisão sem possibilidade de perda. Não existe crescimento sem possibilidade de erro. Você vai errar e vai acertar. Não existe relacionamento sem vulnerabilidade. Não existe empreendedorismo sem risco. Não existe maternidade sem incerteza. Não existe. Não existe fé sem confiança. A mulher madura aprende a dizer, eu não sei exatamente como vai terminar. Sei quem quero ser enquanto atravesso isso. E isso muda tudo. Por quê? Quando você começa a ver que você quer voltar para os padrões antigos, você volta para o caminho. Porque você deixa de colocar a sua paz no resultado e começa a colocá-lo na coerência entre aquilo que você acredita e aquilo que você faz. Porque tem que ter congruência com o que você faz, com o que você é, com o que você fala. E aqui chegamos ao quarto movimento. Agir, observar, ajustar e continuar. Agência não é decidir uma vez e nunca mais mudar de ideia. É agir e é uma realidade. Neemias começou a reconstruir e enfrentou oposição. Houve gente tentando intimidá-lo, distraí-lo e fazê-lo parar. Teve pessoas que ele foi lá, convocou e precisou de ajuda. Preciso de ajuda, então vocês vão construir essa parte do muro, o outro vai construir outra parte do muro. E em determinado momento, ele precisou adaptar a forma como o povo trabalhava para continuar a reconstrução diante das ameaças. Isso é muito importante, a persistência. Não é insistir cegamente no mesmo método. Eu tô fazendo, tá dando errado. Então, o que tá fazendo o que tá dando errado?
eu ainda não tive o resultado que desejo, por quê? Tá faltando alguma competência? Tá faltando alguma habilidade? Tá faltando alguma coisa que eu preciso fazer para ter o resultado que eu desejo? Persistência é permanecer comprometida com o propósito, enquanto você ajusta a estratégia. E isso conversa diretamente com a sua vida. Talvez você tenha tentado criar uma rotina e não conseguiu, porque você está idealizando a rotina da blogueira, porque você está romantizando a maternidade. Talvez tenha começado um projeto e tenha abandonado, porque você está seguindo às vezes, simplesmente porque você está seguindo uma pessoa que não é mãe, mas que empreende, vende na internet, e aí você quer produzir e ter alta performance igual a ela. Talvez tenha feito uma estratégia que não funcionou. Isso não significa que você é incapaz. Significa que você recebeu informação. Agora precisa ajustar. Então você recebe o conhecimento, mas você precisa ajustar a sua realidade, ao seu contexto. James Clear trabalha justamente essa ideia, quando fala sobre identidade e hábitos. Pequenas ações repetidas criam evidências da pessoa que estamos nos tornando. Então, quando você grava um vídeo, mesmo sem estar completamente segura, você está criando uma evidência. Eu sou uma mulher que executa. O seu cérebro guarda isso para ele. Quando você cumpre uma pequena promessa feita a si mesma, cria outra evidência. Então, quando você volta depois de falhar, cria outra. E é assim que a identidade se fortalece. Não é através de uma grande declaração no espelho, não é ficar mentalizando positivo, positivo, positivo. É executando, através de pequenas provas repetidas. E talvez seja por isso que essa fase da minha vida tenha ganhado tanto significado para mim. Não estou tentando provar que nunca mais vou parar. Estou construindo a identidade de uma mulher que, quando para, sabe voltar. Que isso, para mim, hoje em dia também, eu tenho como uma constância. Não é fazer todos os dias na mesma forma, com a mesma intensidade. Mas, se eu falhei hoje, eu volto amanhã, o quanto antes. Isso para tudo. Porque como você faz uma coisa, você faz todas as outras. E isso é muito diferente. Porque constância não é nunca cair. Constância é reduzir cada vez mais o tempo entre a queda e o retorno. Então eu quero que você pegue um papel depois desse vídeo e escreva 4 perguntas. Primeiro, qual decisão eu estou adiando? Seja sincera com você. Não escreva uma decisão genérica, seja específica. Eu preciso mudar de trabalho, eu preciso emagrecer, eu preciso conversar com meu marido, eu não aguento mais esse relacionamento, ele não me ajuda, ou eu preciso ser mais parceira. Segunda, quais são os possíveis resultados se eu decidir e se eu continuar adiando? Coloque os bons e os ruins. Coloque os bônus e os ônus. Porque você vai rememorar toda vez que você estiver cansada, que você não quiser executar, você vai lembrar, você vai perceber que eu vou executar porque eu quero ter esse bônus. Eu vou executar mesmo tendo esse ônus, entende? E a terceira, o que eu preciso aceitar que não está sobre o meu controle. E a quarta, qual é o menor passo que eu posso executar nas próximas 24 horas? Não amanhã, não quando tiver tempo, não quando estiver perfeito, nas próximas 24 horas. Porque o objetivo não é sair daqui com uma vida completamente transformada. O objetivo é sair daqui com uma decisão mais clara e uma ação possível. Eu gostaria que toda mulher que chegasse aqui no meu canal, aqui no nosso canal, que você conseguisse entender que é possível recomeçar, que é possível você ressignificar, independente da sua dor, da sua perda, fazer recalcular essa rota. Então, antes de terminar, eu quero voltar ao Caleb. Aos 85 anos, ele ainda fala sobre conquistar aquilo que havia sido prometido. Imagina quantas pessoas poderiam ter olhado para ele e pensado: já passou seu tempo. Mas ele não construiu sua identidade em torno da idade, do medo ou da opinião dos outros, do que as pessoas achavam. Ele olhou para aquilo que ainda estava diante dele e disse: em essência, dai-me este monte. E isso me confronta, porque quantas vezes nós usamos uma fase difícil como um argumento para desistir de uma fase inteira da nossa vida?
Agora não dá, estou cansada, tenho filhos, tenho responsabilidades, comecei tarde demais, estou atrasada demais. E talvez algumas dessas coisas sejam realmente difíceis, mas dificuldade e impossibilidade não são sinônimos. Você precisa aprender a diferenciar as duas. E talvez hoje você não precise de mais um curso, de mais uma mentoria. Talvez você precise tomar uma decisão. Talvez não precise de mais motivação. Eu não quero que esse vídeo seja motivador para você. E talvez você precise parar de esperar a sensação de segurança que nunca virá antes da ação. Talvez você precise conversar com alguém, pedir ajuda, encerrar um ciclo, começar um projeto, voltar a estudar, organizar sua rotina, cuidar do seu corpo, reaproximar-se de Deus ou simplesmente admitir para si mesma: eu não posso mais continuar vivendo em cima do muro. E se essa for a sua realidade, eu quero que você entenda uma coisa: decidir não significa saber tudo. Decidir significa escolher uma direção e estar disposta e disponível a aprender enquanto caminha. Porque Neemias nos ensina a reconstruir mesmo diante da oposição. Caleb nos ensina que a idade e os obstáculos não precisam determinar o tamanho da nossa coragem. A psicologia nos ajuda a compreender o poder da agência e da autoeficácia. A neurociência nos mostra que o cérebro aprende com aquilo que repetimos e experimentamos. E a Bíblia nos lembra, mais uma vez, que fé não é apenas sentimento. Existe uma dimensão prática naquilo que acreditamos. Tiago escreve que a fé sem obras é morta. E isso não significa que precisamos conquistar o amor de Deus através da nossa performance. Porque ele não precisa da nossa performance. Significa que aquilo que realmente acreditamos começa a aparecer nas nossas escolhas. Talvez a pergunta de hoje não seja: será que eu estou pronta? Talvez seja: qual é o próximo passo que uma mulher que sustenta a própria vida daria? Você não precisa conhecer o caminho inteiro. Precisa apenas ter coragem suficiente para iluminar o próximo passo. E talvez seja isso que significa ter agência, esse poder. Não acreditar que você controla a vida, mas reconhecer que dentro daquilo que está ao seu alcance, suas escolhas importam. Suas escolhas fazem diferença. Sua decisão importa. E sua resposta importa. Sua ação importa. E a mulher que você está se tornando será construída em grande parte pelas pequenas decisões que você toma quando ninguém está olhando. Se essa mensagem encontrou você em um momento de decisão, escreva nos comentários: eu não vou mais ficar em cima do muro. Não escreva para mim, escreva para você. Tem uma outra passagem também que Deus fala que, tá na Bíblia, que Deus fala que Deus vomita os mornos. Seja frio ou seja quente, mas não seja morno. Quero que você escreva para você, porque quando colocamos uma decisão em palavras, começamos a tirá-la do mundo abstrato, do mundo da imaginação. E depois desse vídeo, eu quero que você faça uma coisa simples. Escolha um pequeno passo e execute. Não espere segunda-feira, não espere ser 1º de janeiro. Faça o possível com aquilo que você tem hoje. Porque a mulher que sustenta não é aquela que tem todas as condições ideais. É aquela que aprende a sustentar suas decisões, mesmo enquanto a vida ainda está sendo construída. Eu sou Renata Leão e este é o 4º capítulo de A Mulher que Sustenta, Reconstruindo a Identidade. Se você chegou até aqui, talvez exista alguma coisa dentro de você pedindo movimento. Então escute, ore, pense, avalie a realidade, busque bons conselhos e então decida. Toda terça e quinta nós continuamos essa jornada aqui no canal. Vamos falar sobre uma coisa que parece pequena, mas muda completamente a forma como uma mulher sustenta a própria vida. A constância. Porque decidir é poderoso, mas depois da decisão vem a parte que quase ninguém mostra: continuar quando a empolgação acaba. E é ali que uma nova identidade começa, de verdade, a ser construída. Até o próximo capítulo e lembre-se, você não precisa controlar o caminho inteiro, mulher, mas precisa assumir a responsabilidade pelo próximo passo, que ninguém pode fazer isso por você, só você.
tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo.